Muito boa tarde para você, fã do esporte, começando mais uma edição do nosso Sport Center. E olha, que jogaço que vocês puderam acompanhar na tela da ESPN e também do Disney Plus, junto com o Largo, junto com o Fernando Campos e também com a Renata Ruel. Taça pro lado do Barcelona. Como jogou bola também o Rafinha, hein? Pelo amor de Deus! A gente mostra então os gols, já estarei também com os nossos comentaristas, porque a gente já cola é gol, tá? Começou o jogo, 4 minutos, e aí o Mbappé fazendo gol. Foi para isso que ele foi contratado, para esse tipo de gol. Me pareceu, Breiler Pires, boa noite para você. Boa noite. E seria assim, será que o Real Madrid vai começar pro atropelo? Quem desligou a TV ali, não vai dar em nada. Perdeu, hein? Mari, boa noite para você, pro André, pro Fábio, pro fã de esportes. Um começo de jogo com o Mbappé marcando num contra-ataque, mas o Barcelona já tinha começado melhor. O Barcelona já tinha assustado, o Courtois fez grande defesa encabeçada do Rafinha, o Yamal também obrigando o goleiro do Real a trabalhar, mas numa escapada, o Vinícius Júnior ligando com o Mbappé, saiu o gol, e o Barcelona até não demorou a reagir, não se abalou com o gol, consegue a virada, o Lewandowski marcando de pênalti para virar o jogo para o Barcelona, e a partir daí foi um domínio absoluto. O Real Madrid não se encontrava na marcação. Mais uma falha aí no segundo pau de Tchouaméni, Lucas Vázquez. O Rafinha teve muita facilidade para jogar pelo lado esquerdo, se associando com o Balde. Um tiro de cabeça, né? Um tiro, e ele tinha ido muito bem na cabeçada, defendido pelo Courtois, merecia esse gol, e aí mais uma jogada do Rafinha, o passe para o Balde marcar o gol, e aí o Real Madrid, até a estratégia do Ancelotti ficou muito clara desde o começo. A primeira bola do Real Madrid é o Courtois quebrando lá na frente para o Bellingham tentar ganhar essa primeira bola, mas ficou só nisso. Uma bola aérea, esticada, contra-ataque, e o Barcelona conseguiu penetrar na defesa do Real Madrid de qualquer jeito, com contra-ataque, ligação direta, bola alta, e esse cara numa fase iluminada, o Rafinha com 19 gols na temporada, sendo protagonista nesse Barcelona do Hans Flick. Rodrigo até diminui, e aí depois da expulsão do Chesney, não fosse a expulsão do Chesney, que obrigou o Barcelona a mexer no time e jogando com um a menos boa parte do segundo tempo, o Barcelona possivelmente teria feito uma das maiores goleadas da história, porque pelo que jogou no primeiro tempo, a maneira como construiu essa goleada, e até o Real Madrid, quando esboça ali no segundo tempo uma pressão, começa o segundo tempo com bola na trave do Rodrigo, mas logo em seguida já sai um gol de contra-ataque do Barcelona, matando as possibilidades do Real Madrid. Realmente uma atuação de gala para o time do Hans Flick, que oscilou sim na temporada. A gente se acostumou no começo da temporada a ver o Barcelona com esse nível de futebol, porque, e embora tenha oscilado, é um time que sempre faz muitos gols. Tem o melhor ataque de La Liga, o melhor ataque da Champions League, e faz 5 no maior rival. Já tinha goleado por La Liga por 4-0, e agora, mais uma vez, uma vitória acachapante, muito merecida, e coroando a gente, para destacar do nosso lado, o futebol do Rafinha. A fase que ele vem vivendo é algo absurdo. O Rafinha, para mim, tem jogado futebol de melhor do mundo nessa temporada. O Vinícius Júnior acabou ganhando a sua bola de ouro, o The Best da FIFA, mas nessa temporada o Rafinha está melhor. O Rafinha tem sido mais decisivo. Não só os números provam, mas a atuação que ele teve hoje no Clássico. Comparando com outro brasileiro, né? Porque a gente entra nessa conversa aí. Daqui a pouco a gente fala até sobre Salah, sobre essa disputa também, e onde o Rafinha tá nessa história. Agora, com todo mundo em tela, posso dar boa noite pro Breiler, pro capitão e também pro André. Tudo bem, gente? Tudo bem, ótimo. Barcelona campeão, e assim, 4-1, quando a gente fala saindo do primeiro tempo, Fábio, chama muito a atenção, porque quando a gente fala de, às vezes, um domínio, muitas vezes até se constrói nos 90 minutos, você vai para o intervalo com 4-1, chama muita atenção. Não, é isso, Mário. Boa noite a você, ao Breiler, ao André, boa noite a todos. No jogo de hoje, o Real Madrid se mostrou um time desequilibrado, né? Então a gente vai falar muito sobre o quarteto ofensivo, né? As movimentações, o que eles produziram hoje, mas foi um time que cedeu muitos espaços para o Barcelona no meio-campo, no sistema defensivo, né? A gente, o Breiler já destacou, e a gente vai destacar muito essa noite a atuação do Rafinha, porque é um jogador também que se reinventou, né? Atuava pelo lado direito, acabou em alguns momentos no Barcelona jogando como ponta de lança, um pouco mais centralizado. Hoje jogou
ocupando um pouco mais essa faixa do lado esquerdo, mas é isso, assim, a gente pode analisar os contextos dentro da La Liga, enfim, outras competições, mas no jogo de hoje, o Real se mostrou muito desequilibrado, assim, com muitos espaços no meio-campo. O Barcelona entendeu rapidamente isso, que poderia ocupar o meio-campo, que poderia usar as costas do Vázquez, por exemplo, para utilizar ainda mais o Rafinha dentro da partida. E assim, uma vitória merecida, né, uma conquista merecida. O Barcelona foi superior durante todo o jogo, durante, né, os 90 minutos. E aí eu também faço, como as palavras do Breyer aí, um destaque muito especial para o Rafinha, porque é um jogador diferente, o capitão do time, um jogador que parece saber mobilizar e motivar também os seus companheiros, principalmente os jogadores mais jovens, e que na questão técnica tem chamado muita atenção. E é curioso, né, André, porque normalmente quando a gente vê clássicos deste tamanho em decisões, normalmente jogo de ida, jogo de volta, existe uma característica diferente. Parece que por esse jogo ser na Arábia, um jogo que não necessariamente determina se a temporada foi um sucesso ou não, os times jogam de forma mais aberta, para o português mais tranquilo, na trocação, e o jogo me pareceu muito isso, né? No início da partida, as duas equipes atacando, o que também permite um placar tão largo. Pois é, Mari, boa noite a todos. Boa noite. O que é mais curioso é que, se por acaso alguém viu o jogo de hoje e só tinha visto o último encontro dessas duas equipes, que foi o 4-0 que o Breyer mencionou pelo Campeonato Espanhol, essa pessoa hipotética, fictícia talvez, porque, né, ou você acompanha ou não, né, não tem muito jeito, iria imaginar que tudo que parecia estar acontecendo naquele dia, quando o Barcelona visitou o Real Madrid e ganhou por 4-0, continua rigorosamente igual hoje, né? E quando, na verdade, mudou muita coisa, né? O Real Madrid, naquele momento, parecia uma equipe completamente desorganizada, desmobilizada. O contrário foi a imagem que o Barcelona deixou. No início, entre aspas, né, do trabalho do Flick, em que o time do Barcelona talvez tenha mostrado uma adesão aos métodos dele, ao futebol que ele enxergava, talvez até mais rápido do que seria o normal. E o Barcelona voou naquele dia como voou hoje. Só que, em termos de momento, os dois times chegaram hoje na situação inversa. O Barcelona com a aparente recuperação individual do Mbappé, que durante muito tempo pareceu um jogador desconectado dos seus companheiros, uma grande contratação, um tremendo jogador de futebol, mas durante um período até longo ele não deu resposta, apareceu desanimado em campo, com pouca interação, futebolisticamente falando, com os demais companheiros. E isso vem mudando ultimamente, nas últimas semanas. E o nível de jogo coletivo do Real Madrid se elevou de tal forma que hoje a gente poderia falar antes do jogo, olha, se não é equilíbrio completo, o Real Madrid parecia estar num melhor momento. E talvez tenha sido isso que você falou. A Supercopa, ela tem sua importância, é óbvio, a gente viu aí como jogadores do Barcelona comemoraram o troféu, mais um troféu na história do clube, mas é uma coisa mais simbólica, é uma importância mais de tradição do que esportivamente falando, no que diz respeito ao que vai acontecer com a temporada dessas equipes. Só que esse jogo, ele é diferente de todos, é totalmente distinto. O Fernando Campos falou no início da transmissão, é uma rivalidade que transcende o esporte, transcende o campo, transcende o futebol, é uma coisa completamente distinta, como a gente vê aqui nas maiores rivalidades no nosso país. E o jogo mostrou, independentemente do gol do Mbappé, algo completamente oposto ao que seria uma vitória do Real Madrid. Mesmo quando o Real Madrid vencia por 1-0, no pouco tempo em que o Real Madrid vencia por 1-0, porque antes do gol e depois do gol, o jogo falou apenas o catalão do Barcelona, e a decisão ter acontecido no primeiro tempo mostra um futebol avassalador de todas as formas, né? Com ataque posicionado, no contra-ataque. Teve momentos no primeiro tempo em que a posse chegou a mais de 80%, depois terminou equilibrada, porque o Real Madrid perdeu um jogador com a expulsão justa do goleiro. Mas não houve em nenhum momento, em relação a quem estava jogando melhor, qualquer dúvida. Mesmo quando o Vinícius deu o passe, recuperou a bola e deu o passe para o Mbappé fazer 1-0 para o Real Madrid, foi uma coisa efêmera, o resto do jogo foi só Barcelona. E é preocupante para o time do Real Madrid, que é o time mais glorioso, mais vencedor, mais conquistador do futebol mundial, sofrer tanto pela segunda vez consecutiva diante do seu principal adversário. Isso chama atenção mesmo. Então, a gente tem uma tela
que tem a tela dos confrontos, né? Que é o confronto, quando a gente soma os dois confrontos que o Barcelona e o Real Madrid tiveram recentemente, a gente tem 9 gols para um lado e 2, porque foram os 2 gols do Real Madrid nesse jogo, né? Então chama muito a atenção, os gols marcados nos 2 confrontos na temporada, 9 gols para o Barcelona e 2 para o Real Madrid, Breiler. A gente precisa colocar nessa conta, um ano atrás, que o Real Madrid venceu por 4-1 a Supercopa, em cima também do Barcelona, show do Vini Júnior, marcando 3 gols, mas ainda era a era Xavi Hernández, o Xavi finalizando ali a sua passagem pelo Barcelona, e nessa transição para o Hans Flick, chama atenção a maneira como ele encaixou rápido o jogo. Foi a mesma estratégia? Foi o mesmo desenho de jogo? Então, se a gente comparar com o que foi o jogo de La Liga, ali até o Barcelona correu mais riscos, porque adotou aquela estratégia meio suicida de subir muito a linha, praticamente no meio campo. O Mbappé estava impedido toda hora, 5 impedimentos do Mbappé no primeiro tempo, foi uma coisa meio louca, mas ainda assim é um encaixe perfeito dos meio-campistas. Hoje, mais uma vez, Caçador, Pedri e Gavi dominaram o meio-campo rival, que é muito mais forte fisicamente, que poderia se impor na base da estatura, na base da imposição física. Você tem Camavinga, Valverde, que é um tanque no meio-campo, e Bellingham, e não consegue achar a bola. Isso mostra que o Hans Flick realmente conseguiu implementar uma maneira de jogar, e o Real Madrid, por sua vez, muito limitado de repertório. Porque se desde o começo, foi uma jogadaça do Mbappé, o Vini Júnior servindo, drible pra cima do balde, uma jogada como o torcedor espera ver dessa dupla, mas muito no intuitivo, no individual. Coletivamente, o Real Madrid não existiu hoje. E, por outro lado, essa é a grande marca do Barcelona, do Hans Flick. Ele conseguiu dar uma consistência coletiva para a equipe. A gente fala, teve oscilação, tanto é que o Barcelona acaba perdendo a liderança do Campeonato Espanhol. A gente viu também um time que no começo da temporada emplacou 2 sequências seguidas de 7 vitórias consecutivas, mas não conseguiu sustentar. Mas é uma primeira temporada ainda. E numa primeira temporada de um treinador que consegue seu primeiro título agora, golear 2 vezes um dos maiores times do mundo, seu maior rival, e não tomando conhecimento, de certa forma, muito superior ao treinador que é o Ancelotti, que está há várias temporadas no Real Madrid, um técnico super vitorioso. Para mim é uma amostra de que o trabalho do Hans Flick está no caminho certo, apesar da oscilação. Então, e o Barcelona ainda está vivo no Campeonato Espanhol, o Barcelona está bem na Champions League, e com esse título agora da Supercopa, dá muita confiança para retomar aquele indício de consistência que a gente chegou a ver, se perdeu como algo natural de um trabalho que está começando, mas um meio-campo muito bem encaixado, aproveitando muito bem também o trio de ataque. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, mas não só como o Real Madrid, na base do intuitivo, do toma a bola e resolve aí. Então esse Barcelona demonstra muito potencial e de um técnico que entendeu que já tem uma maneira de jogar muito clara e foi muito superior a um adversário que não conseguiu se encontrar. E ali o segundo tempo é uma coisa à parte. O segundo tempo com um jogador a menos, depois da expulsão do goleiro. Porque dava mais a sensação de que o Barcelona poderia fazer mais um do que necessariamente do Real Madrid buscar qualquer tipo de empate histórico ou qualquer resultado, né? Pela atuação no primeiro tempo, foi um atropelo, realmente um baile de gala do Barcelona, mais um, e isso pesa sim pro Ancelotti. O Ancelotti pode ter a seu favor, que está ali, mas perdeu a liderança do Campeonato Espanhol pro Atlético de Madrid, mas está ali a um ponto de diferença, está disputando mais que o Barcelona nesse momento. Mas é um técnico vitorioso, atual campeão espanhol, mas é muito pesado tomar 2 goleadas na mesma temporada pro Barcelona. Isso daí, certamente, o Ancelotti vai escutar muita corneta e com razão. Foi nas 2 goleadas, o repertório tático foi muito frágil. A gente, naturalmente, vai sobrar pro Vini Júnior, sobra pro Mbappé, o Rodrigo também até tentou ali fazer a parte dele. Bellingham muito escondido, muito apagado no jogo, mas para mim realmente foi um mérito coletivo e aí pesa sim mais sobre o Ancelotti, que não conseguiu desenvolver um plano tático para... Olha que ponto chegou, Mário. O Ancelotti com 5-1, ele coloca mais um zagueiro em campo, coloca o Asensio porque ele percebeu, olha, eu posso... Mas o Vasco estava tomando um baile também, então, né? E ele não percebeu isso no primeiro tempo, poderia ter sacado no intervalo, ou até mesmo no primeiro tempo. Porque assim, quando vai pro intervalo
intervalo um 4-1, eu não sei como é um vestiário quando você vai para o intervalo 4-1, não sei se você já teve essa experiência contra, né? Sim. Nesse momento é a hora que o treinador fala assim, eu preciso mexer no time, porque eu não sei se só na conversa eu consigo resolver os problemas e o abatimento que tem, né? Não, seria a modificação necessária para você corrigir esse problema no sistema ali defensivo do Real, mas também tem a questão do cuidado do treinador, né? Porque se você também mexe na posição, estava claro que o problema estava ali. Mas talvez você apontar o dedo, né? Você mexer somente ali no Vasquez e é o capitão do time também. Isso. Então, assim, tirar o jogador e quase que depositar ali os problemas de um time como um todo, né? Que a gente pode falar um pouco sobre isso. Assim, tem a questão tática, técnica, mas também tem o lado do jogador, né? A gente percebeu um Barcelona, assim, em muitos momentos, e não todo o jogo, muito mais interessado que o Real, muito mais intenso, né? Então, até nas questões de recomposição. Então, você vê o Rafinha interessado em atacar, mas também em recompor uma linha, ajudar o setor de meio campo de defesa. Isso faltou muito para o Real Madrid hoje. Então, assim, o Barcelona, ele conseguiu fechar o meio campo e abrir o campo na questão ofensiva. Isso ficou muito claro, assim. Então, o Real tinha dificuldade para manter esse controle do meio campo e tinha muito problema nas costas dos seus laterais. E isso não aconteceu com o Real, quando a gente imagina que, por exemplo, a Alvini vai ter muita movimentação ofensiva, essa questão do mano a mano, e isso o Barcelona conseguiu controlar de uma forma que esses jogadores do Real hoje não tiveram muitas possibilidades de criar opções ofensivas para tentar buscar o resultado ou construir uma forma diferente de jogo. O Fábio, e como o Real Madrid sente falta do Carvajal também, né? O Lucas Vázquez é até um cara que dá conta do recado, é voluntarioso, mas, primeiro, não é um lateral de origem, se adaptou à posição, embora jogue há muito tempo por ali. Mas, defensivamente, o Carvajal passa muito mais segurança, tem a questão da liderança sobre o elenco e hoje pesou mais uma vez. E chamou atenção também no primeiro gol do Barcelona, como a defesa do Real Madrid se desconfigura muito fácil. Muito fácil. Porque é um pivô, é uma saída de pivô até básica, com competência do Lewandowski, que sabe... o nível de é um gênio para fazer isso, mas ali o pivô se deslocando para o meio campo para gerar um espaço e não tem não tem poder de reação do Real Madrid. Não tem ali um plano B alternativo. Já teve um momento ali, um pouco antes do gol do Barcelona, em que uma jogada pela esquerda e a bola cai no pé do Rafinha. Ele recebe entre dois jogadores dentro da área, consegue finalizar, a bola passa triscando ali da trave, André, mas com uma certa tranquilidade. Deu a sensação, quando você assiste ao jogo, de que quando o Barcelona chega ao ataque, muito provavelmente ele vai fazer o gol. E não é normal isso, né? Não. Defensivamente, o Real Madrid fez uma partida muito abaixo da média, né? Mas muito mesmo, e durante o tempo todo. Certas virtudes das equipes, ou às vezes dos jogadores, escondem a magnitude daquilo que está faltando às vezes. E antes do gol, antes do gol do Real Madrid, o Courtois fez uma defesa no chute de média distância, depois ele fez uma excelente defesa num cabeceio muito próximo do Rafinha, e ali a gente via o Barcelona mandando no jogo, chegando ao gol do adversário de diferentes maneiras, sem se sentir incomodado, né? Sem sentir dificuldade para fazer isso. Sai o gol, o Barcelona retoma a sua maneira de jogar e continua criando perigo, continua chegando, continua causando problemas até fazer os gols da virada e aí estabelecer a vantagem que fatalmente seria definitiva no intervalo com 4-1. Tem um belo chute do Rodrigo, né, no início do segundo tempo, logo depois sai a jogadaça que termina com o último gol, com o segundo gol do Rafinha, e o Real Madrid apaga no jogo. Um grande sinal disso é que, mesmo quando fica com um jogador a menos, o Barcelona, com a expulsão do goleiro, na sequência na cobrança de falta, o Rodrigo faz mais um gol, você tem ali, pelo menos na parte de estímulo, um motivo para tornar esse placar menos incômodo, né? E o jogo praticamente não muda. O jogo morre, né? O Flick corrige, o Barcelona passa a jogar para correr menos riscos, porque já tinha feito 5 gols. E o jogo não conta nenhuma outra história, basicamente. Então, os problemas defensivos do Real Madrid hoje apareceram, e apareceram de maneira flagrante. Eu acho que tem que ser mesmo uma preocupação, não só em relação ao plano de jogo, mas ao que fazer, porque se isso tivesse acontecido contra um adversário com o qual o Real Madrid não disputa nada, tudo bem, pode ter sido um problema, um jogo apagado de vários jogadores, não deveria acontecer, mas acontece. Mas, de novo, contra o Barcelona, isso sim
é uma situação preocupante. E eu não sei se eu estou pesando a mão aqui. Vai. Não, mas o Ancelotti hoje é um treinador absurdo, não tem o que falar do Ancelotti. Ele tá falando em coletiva, a gente vai preparar o material e traz também pro Fã do Esporte para dar uma legendada e tal, pra gente conversar um pouquinho. E tem muitas coisas a explicar. Um treinador gigantesco, mas que hoje, assim como na goleada do Campeonato Espanhol, foi muito mal e foi muito previsível. Primeiro, na estratégia, de tentar ganhar o jogo só na base do individual, de contra-ataque e ligação direta. Muito pouco para o que tem nas mãos com o Real Madrid, e esse Real Madrid que já fez muito mais, com a bola no pé, em termos de repertório. Então a gente sabe o que a equipe pode render. Depois também nas substituições, porque, primeiro, não saca antes o Lucas Vázquez no intervalo, ou tenta fazer algo diferente pela direita, e a mexida que ele faz no intervalo é tirar o Camavinga, que já tinha cartão, poderia ter até tomado um vermelho no primeiro tempo, para colocar o Ceballos no meio campo, que não muda nada, não alterou a configuração do time, taticamente seguiu igual, e quando toma 5-1... Aí ele mexe. Aí, acendeu o alerta e faz uma mexida também, que é só para não aumentar a goleada, que é uma mexida totalmente conservadora de colocar mais um zagueiro, tirar o Tchouaméni da zaga, que ali também não estava se encontrando. Então, realmente, muito previsível, muito trivial o trabalho do Ancelotti no Clássico, o que contou também, né? O Hans Flick tem os seus méritos, mas do lado do Real Madrid, uma noite muito abaixo e muito infeliz do treinador. Já a gente vai colocar na tela também os números do trio do Barcelona, porque querendo ou não, a gente gosta disso, né capitão? De assim, o trio do Real Madrid, Mbappé, Rodrigo, Vinícius Júnior, do Barcelona, quem foi mais feliz? Mas chama muita atenção, porque conduzido principalmente pela velocidade do Rafinha, que era uma coisa impressionante, o trio, o Yamal voltando, já marcando gols aí, voltando em La Liga, voltando na Supercopa. Como se encontram com muita tranquilidade, sendo... não jogadores com características absurdamente diferentes, mas o Lewandowski é um tipo de jogador, o Yamal é outro tipo de jogador, e o Rafinha como tem jogado na temporada. Não é isso, Maria. O que chama atenção também, principalmente ao Yamal e ao Rafinha, aos gols que o Barcelona faz, esse enfrentamento de mano a mano, né, eu já olho um pouco como zagueiro, né? Que a gente já vê muita facilidade no drible, né? Você vê que é isso, assim. As jogadas, elas chamam a atenção, porque a gente sabe que tem muita qualidade, né? Os jogadores são muito rápidos, mudança de direção, e aí a gente viu em vários momentos isso acontecer, mas também aí a questão técnica desses jogadores, né? Que são jogadores que têm muita qualidade, mas também a facilidade de enfrentamento, assim, é um mano a mano que não tem nenhum tipo de sobra, não tem um posicionamento defensivo, então acho que isso que chama mais a atenção. O Real ser muito frágil no sistema defensivo, e o quanto isso pode ter um impacto para frente, né? Porque assim, a gente sabe da qualidade também do Real, desses 4 jogadores de frente, mas o quanto é importante em algum momento, pelo menos, você ter um pouco de equilíbrio defensivo, um pouco de equilíbrio no meio campo, porque quando você enfrenta times com essa qualidade, a tendência é que você tenha muitos problemas. Aí o Barcelona ataca muito bem pelos lados. O lado do Yamal, muito ali na base do drible, da velocidade, e o lado do Rafinha, com muita associação do Balde pelo lado esquerdo, o lateral subindo o tempo inteiro. E eu até achei que o Mendy conseguiu marcar melhor o Yamal por ali. O Yamal fez jogadas, mas o Mendy até por ser um lateral, por ser forte fisicamente, conseguia se impor. Do lado direito, o Real Madrid ficou refém de muito espaço e a única coisa que acontecia ali, o Rodrigo se sacrificando para recompor, e mais nada. Na hora que ele estava lá baixando na lateral mesmo, né? No sistema defensivo. E quando ele não conseguia baixar, era o Valverde desesperado tentando fazer uma cobertura por ali, chegando num carrinho na loucura. Então o Ancelotti também não teve essa capacidade de observar que é um ponto forte o lado esquerdo também, não só o lado direito do Barcelona com o Lamine Yamal, o apoio do lateral, e não teve dobra por ali, não teve, e até o Tchouaméni com dificuldade mais uma vez de jogar como zagueiro. O Ancelotti deve muitas explicações, enquanto o Hans Flick muito competente em explorar essas fragilidades todas do Real Madrid. A gente tem os números, então, desse trio, André, nessa final contra o Real Madrid. Então, Rafinha com 2 gols e 1 assistência, o Yamal com seu gol e o Lewandowski com 1 gol e com 1 assistência. Aí, totalizando 9 finalizações, né? E as finalizações certas e um atropelo do Barcelona. Sim. Mas isso chama muita atenção do Rafinha quando o Fabriciano fala sobre mudança de direção. 2 jogadas, o Rafinha pegando a bola. Olha isso. Imparável. Isso na temporada, né? Com 19 gols e 9 assistências.
Então, uma minutagem para participação em gol é basicamente todo jogo ele está participando de algum gol do Barcelona, seja marcando ou seja dando assistências, além da movimentação dele no campo por dentro, pelos lados. Mas isso da mudança de direção, né? Ele pisava na bola, dava aquela travada, o zagueiro entortava a coluna e ele seguia. Atuações de hoje, como a do Rafinha, Mari, simbolizam um pouco esse debate e essa tentativa de forçar as pessoas a acreditarem que o Brasil hoje, o futebol brasileiro, não tem uma geração que seja suficientemente capaz de servir a seleção brasileira da forma como a seleção brasileira precisa ser servida pelos nossos jogadores em relação ao que deve ser sempre a ambição da seleção, né? Então, independentemente de quem é o treinador, do trabalho que está sendo feito, a aparente dificuldade da seleção brasileira para encontrar uma equipe que esteja à altura dela e do que as pessoas querem ver, não pode de maneira nenhuma ser atribuída à falta de qualidade dos jogadores. Ah, mas é só o Rafinha? É evidente que não, né? O melhor do mundo recentemente eleito estava em campo hoje, não joga na seleção brasileira, assim como tantos outros, o mesmo nível de futebol que joga no seu clube. Hoje o Vinícius Júnior teve uma atuação discreta, mas o que ele já jogou pelo Real Madrid, ele não consegue reproduzir pela seleção. O Rafinha, a mesma coisa, mas eu acho que em menor escala. O Rafinha atua maravilhosamente, como nós vimos hoje pelo Barcelona, e não vejo o Rafinha jogando mal pela seleção brasileira. Ele pode não jogar de maneira tão brilhante, e aí é obrigatório a gente considerar todas as circunstâncias e todas as diferenças de ideia de jogo, de companheiros, às vezes até de função em campo, que a gente precisa sempre levar em conta para analisar. O Rafinha é um jogador sensacional. Uma das principais virtudes dele é a personalidade para jogar futebol, independentemente de onde ele esteja e quem seja o seu adversário. Quando ele está na seleção, ele pega a bola para cobrar pênalti de uma forma completamente à vontade, dizendo, olha, parece até que ele está ali há muitos e muitos e muitos anos, com vários ciclos e tal. E assim, sim, ele já tem uma certa experiência, mas não se pode dizer a respeito dele que ele é um veterano na seleção brasileira. E no Real Madrid, com o tempo que ele tem de casa, ele lidera, ele mostra exemplo, ele fala com coragem. Anteontem, ele disse a respeito dos problemas econômicos e administrativos que o Barcelona tem, a dificuldade de inscrever jogadores por causa da regra do fair play. Ele disse, basicamente ele disse, se eu não estivesse aqui, eu não entenderia que o Barcelona é um bom lugar para se jogar futebol, por causa desses problemas. Veja, um jogador do Barcelona mostrando personalidade e tranquilidade para criticar o próprio clube. Tomara que ninguém resolva puni-lo por isso, e depois da atuação de hoje vai ficar muito difícil. Então ele é um líder técnico, ele tem muito caminho pela frente ainda para ser um jogador melhor do que ele já mostrou que é, mas é incrível o que ele joga de futebol e o que ele tem de recurso técnico para ser um atacante muito difícil de ser controlado. Então hoje o Real Madrid, primeiro não o achou, e depois quando tentou, quando entendeu que poderia encontrá-lo, ele respondeu de uma forma ainda mais enfática para deixar claro que ninguém ia conseguir controlá-lo hoje. E é um nível, André, que chama atenção pela consistência. Não é só uma temporada de lampejos. Mesmo no momento em que o Barcelona oscilou, o Rafinha também seguiu jogando bem, chamando responsabilidade, como o Fábio citou. E eu falo que ele está jogando futebol de melhor do mundo nessa temporada porque números, 19 gols, as 9 assistências, e tem uma concorrência muito alta, tem muita temporada ainda pela frente, tem Salah brilhando no Liverpool, tem a concorrência no próprio Barcelona, desse aí o Lamine Yamal, que tem um talento incrível, tem concorrência de Vini Júnior, de Mbappé no Real Madrid, mas o Rafinha hoje, com a bola que está jogando, pode sonhar em se tornar melhor do mundo. E quem sabe o Brasil voltar a ter não só o melhor do mundo, mas 2 vezes seguidas o prêmio de melhor jogador do mundo ir para um brasileiro, porque é uma temporada com muita regularidade. E isso conta muito. E o principal, protagonismo. Hoje o Rafinha é protagonista nesse Barcelona, que é super coletivo, sim, que tem um ótimo meio-campo jovem, dinâmico, com posse de bola, qualidade de passe, mas hoje,
pelos números, eu consigo estabelecer o Rafinha como o grande protagonista dessa equipe, protagonista individual, que se encaixa também na dinâmica da equipe, de ser um time coletivo. E o André falou uma coisa interessante, né, do futebol brasileiro hoje não ser refém daquela ideia de que a geração é ruim. Olha as opções da seleção brasileira no Rafinha. O Rafinha é titular absoluto, mas ali tem Estevão, tem Savinho, tem Luiz Henrique, todos grandes jogadores, todos muito talentosos. Então, de fato, material humano, talento, não falta. Falta realmente uma equipe que consiga dar liga como esse Barcelona hoje tem sob o comando do Hans Flick. Mas hoje o seu voto seria no Rafinha ou ainda no Salah? Não, então... Vamos lá, Globo de Ouro, Sport Center. Hoje o Salah, para mim, ainda está jogando mais bola. Então, se a gente observar regularidade, o cara que joga todas bem, eu fico com o Rafinha. Se for olhar momentos de brilho na temporada e grandes jogos em que apareceu, Salah. Mas, de fato, é uma briga boa. Acho que o Rafinha pode sim se colocar, pelo nível de futebol que tem apresentado, nessa briga e nesse papo. O que antes seria a época do Rafinha no Leeds. Não teria condição de bater esse papo. Sim. Mas hoje no Barcelona, num time dessa proporção e com o protagonismo que ele tem, eu não vejo problema nenhum em discutir Rafinha melhor do mundo a essa altura. Tem muita temporada pela frente. Acho que chama a atenção do Rafinha também, Mário, é que ele consegue atuar em outras funções com a mesma excelência, né? Então, assim, você pega jogadores como o Vini, por exemplo, né? Se você tira ele do lado esquerdo, traz ele para o meio, para o lado direito, ele vai ter um pouco de dificuldade. Então tem uma forma específica de jogar. O Rafinha não. O Rafinha, ele, hoje, por exemplo, como a gente falou, ele começou o jogo pelo lado esquerdo, na substituição do Yamal ele foi para o lado direito. A gente já viu o Rafinha jogando um pouco mais centralizado também como um ponta de lança, ali quase um meio armador. E ele fez isso na seleção também, fez no Barcelona. Então é algo que o jogador chama muita atenção, porque ele entrega para você muita qualidade em várias funções. Então seja na questão ofensiva, seja na questão da armação, na hora que ele tem que sair um pouco mais para abrir o espaço para um companheiro, na recomposição também, porque é um jogador que tem muita força física, tem muito interesse também de participar em vários momentos do jogo. Então, assim, é uma discussão bem interessante, complicada também para ser escolhida entre o Salah, por exemplo, e o Rafinha, mas é um jogador brasileiro que nos enche de orgulho, que é importante para esse mecanismo Barcelona e que vive um grande momento. Porque até mesmo dentro do Barcelona a conversa é que o Yamal também é um fenômeno, exatamente, né? E o Yamal bem... O Rafinha teve que se reencontrar talvez em algum momento para que liberasse esse espaço para o Yamal. É que quando você envolve um jogador de 17 anos na conversa, naturalmente a conversa muda, porque é algo que não é normal. E um europeu, né? Não é normal. Ele já tem, com essa curta idade, um adolescente. Rapaz, é um adolescente ainda. Ele já tem títulos pela seleção, ele joga na seleção com uma naturalidade absurda, como se ele estivesse jogando no time onde ele começou a jogar. Ele atua no Barcelona como uma referência, ele não tem medo de absolutamente nada, os jogadores já o tratam como alguém que é muito bom, embora tenha apenas 17 anos. Eu acho que essa questão da idade só entra na análise depois que a gente vê aquilo que ele faz, porque se lembra, mas ele só tem 17 anos, mas pela perspectiva que ele tem de um jogador absolutamente histórico, que é o que se pensa sobre ele, e com razão, eu acho que ele é meio café com leite na conversa, sabe? Dá para você olhar, né? Eles jogam no mesmo time. Quem está jogando mais bola? Eu acho que dá para você fazer isso. Só que você está tratando de alguém que tem um teto, né? Que seja até difícil de determinar qual é agora. Então eu acho que a questão é mais difícil. É porque quando você projeta um e projeta o outro, o seu olho brilha muito mais quando você pensa no que pode ser o Yamal, né? Porque você tem mais caminho ainda a ser desbravado. Isso não tira 1 milímetro, né, da trajetória, do mérito da trajetória do Rafinha, né, e o que ele tem feito. Os dois atuando juntos aí no Barcelona, a tarde e noite de hoje mostra como é difícil segurar essas figuras. O Yamal saiu porque foi necessário fazer a substituição para reajustar o time depois que o goleiro foi expulso. E o Rafinha, no segundo tempo, já estava cansado por aquilo que ele fez, né? Então, assim, a intensidade do Rafinha no jogo de hoje foi uma coisa brutal. Mas eu vejo nessa temporada o Rafinha com mais ascendência que o Lamine Yamal.
O Rafinha é o vice, não dá para competir com o Lewandowski, até porque ele está ali centralizado para fazer gol e servido por Lamine Yamal e Rafinha, sem contar o meio-campo do Barcelona. Mas o Rafinha é vice-artilheiro do time na Champions, é um cara que chega a 19 gols, muita participação no momento de construção de jogadas. Então, hoje, para mim, o Rafinha tem sido mais protagonista até que o Lamine Yamal. E o Lamine Yamal começa a temporada gigante, campeão da Euro pela Espanha, um dos melhores jogadores da competição. E o Rafinha consegue se colocar nesse patamar. Então é uma temporada realmente não só elogiável, mas admirável pela maneira como o Rafinha tem conseguido ter essa consistência, ter essa regularidade, e um jogador que dificilmente erra. O Rafinha, o Lamine Yamal, ainda até pela idade e até por esse ímpeto, às vezes, e é normal também, acaba cometendo alguns erros, um preciosismo aqui, outro ali. O Rafinha já tem mais experiência e um cara que até evoluiu muito nessa capacidade construtiva. Então, por isso, hoje eu realmente dou os méritos ao Rafinha. Um time muito coletivo, mas que tem essas estrelas sabendo brilhar na hora certa e decidindo mais uma vez pro Barça. A gente falou muito sobre, obviamente, o Barcelona, né, que sai feliz de toda essa história dos seus personagens. Vamos agora para os personagens também do lado do Real Madrid. E é claro que quando a gente vai conversar sobre o Real Madrid, a gente vai olhar para Vinícius Júnior. Nesse jogo, então, 76 minutos, aquela assistência, né, pro gol do Mbappé, nenhuma finalização e tomou um cartão amarelo. O Vinícius Júnior fica mais refém de um time que não construiu. O Vinícius Júnior poderia ter entregado algo diferente. Esse problema no meio de campo é o que responde esse número tão abaixo do Vinícius Júnior. Como que a gente faz a avaliação, Fábio? Então, Mário, eu acho que o Vini não vive o seu melhor momento. E aí a gente pode olhar um pouco para a questão coletiva, né? A gente está olhando especificamente para esse jogo, né? O Real, nesse jogo, entregou muito pouco, coisa que não vinha acontecendo em jogos anteriores. Onde a gente chegou a elogiar em muitos jogos o Real, a maneira como esse time se portava também no meio-campo. As coisas acabaram se desencontrando hoje. Mas o Vini, na minha opinião, não vive o seu melhor momento. Assim, tem uma questão coletiva, tem essa questão individual também, né? Ele não conseguir encontrar, de repente, os espaços que ele imagina. É um jogador que, eleito o melhor do mundo, ele chama muito mais atenção, não só contra o Barcelona, mas em outros confrontos também, nessa questão de marcação. Talvez seja o jogador que mais chame atenção com relação a isso. E aí a gente pode olhar, por exemplo, para que, quando a marcação é dobrada nele, outros jogadores deveriam ter um pouco mais de liberdade para a criação. E foi um jogo abaixo, ele participa do primeiro gol, ele rouba a bola, né? Ele acaba roubando a bola no meio campo e encontrando o Mbappé em condições para fazer o gol. Ele faz essa jogada também, né, na linha de fundo para o arremate do Rodrigo, mas é um jogador que, quando não rende o que se espera, o Real Madrid sente. E eu acho que ele não vive hoje o seu melhor momento. Apesar das conquistas, de atuações melhores, mas acho que a gente já viu o Vini rendendo pelo Real Madrid algo superior ao que ele tem apresentado. Por que os números foram tão abaixo, André? Bom, eu acho que uma certa irregularidade é normal. Está claro para mim que essa equipe ainda não encontrou coletivamente o seu encaixe melhor. Não deve ser fácil, certamente não é fácil o trabalho do Ancelotti, embora ele tenha muita capacidade para isso, e uma história maravilhosa no futebol, não só para arrumar equipes, mas como encontrar maneiras de tirar o melhor de cada jogador para que o time seja beneficiado, em última análise. Ele é um especialista nisso, talvez não haja na história recente no futebol um treinador que consiga solucionar problemas de, por exemplo, excesso de grandes jogadores disputando os mesmos holofotes e, às vezes, as mesmas faixas de campo por preferências pessoais. Ele consegue ajeitar isso, ele é muito bom nessa tarefa, que é uma das tarefas importantes de todo treinador, mas ele, especialmente, se adapta muito bem a esse tipo de situação, acho que por característica pessoal. Mas ele não conseguiu ainda dar um jeito nessa equipe. E quando eu digo nessa equipe, eu falo o Real Madrid após a chegada do Mbappé. É claro que a presença do Mbappé reflete em como vão jogar os demais. Então ainda tem a fila no ataque. É tão grande no Real Madrid hoje, em termos de figuras esperando oportunidades, que você vê o Endrick está aí também na conversa sobre quando que ele vai ser utilizado. Quando que nós vamos ver? Vai explodir? Não vai explodir? Tem muita gente para jogar.
E o Mbappé, evidentemente, não foi contratado para esperar, não foi contratado para ficar no banco, não foi contratado para mudar a sua forma de atuar. E o Vinícius, ele está nessa dinâmica. Eu entendo que o Vinícius não conseguiu jogar até agora, depois do Mundial da Copa Intercontinental, no padrão que a gente está acostumado a ver, que a torcida do Real Madrid está acostumada também. Mas mesmo fazendo uma partida que eu qualifiquei agora há pouco como discreta, ele rouba a bola do primeiro gol, não só ele rouba, como ele se apresenta no ataque para receber um possível passe de volta, isso preocupa os demais defensores. Se ele não corre junto, o Mbappé muito provavelmente não teria a condição de fazer uma jogada de 1 contra 1. Então, assim, ele está sempre tentando ali receber a bola de um lado, depois do outro, aí o Mbappé decide pela jogada individual e faz o gol. Fez a jogada no quase gol do Rodrigo logo no início do segundo tempo e ele continua sendo uma ameaça constante, principalmente com o espaço. O que aconteceu hoje é que o Real Madrid jogou tão mal na recuperação da bola que esse lance do primeiro gol, ele praticamente não aconteceu de novo. Né? E não que seja apenas uma equipe para jogar em contra-ataque, para se projetar no espaço, mas é um grande ponto forte pela característica dos jogadores. E o Barcelona conseguiu controlar isso muito bem, embora tenha levado o primeiro gol cedo, exatamente numa jogada assim. Acho que foi um jogo abaixo do que o Vinícius gostaria de fazer numa decisão, mas o potencial dele é conhecido por todos. Que o Barcelona não ficou atrás, né? Não foi um jogo em que o Real Madrid teria... O Barcelona, ele foi pro jogo. Ele falou, eu tô aqui na partida. Então, se a gente pensar numa lógica muito simplista, o espaço ele poderia existir. Ele poderia ter sido encontrado por jogadores tão velozes. Só que é isso, o Barcelona foi muito mais eficiente na sua estratégia e em como controlar o Real Madrid. O Real Madrid foi muito fraco no que ele poderia ter aproveitado ofensivamente. E é muito cômodo, Mari, ficar agarrado a uma abordagem de jogo contra um time que tem muita posse de bola, a ideia de contra-ataque e bola no espaço. Porque você vai esperar o outro time errar. E o Barcelona estava construindo e terminando as jogadas. Chegava, era gol. Você citou o lance do Rafinha, ele entrou dentro da área, bateu cruzado e por pouco a bola não entrou. E fora as oportunidades que o Barcelona já tinha criado antes de sofrer o gol. Então, isso mostra que o Real Madrid hoje não dá para... o culpado é o Vinícius Júnior que estava apagado. A torcida está brigando bastante com o Rodrigo também, hein? Estão começando a pegar um pouco no pé do Rodrigo. Mas o Rodrigo tentou fazer a parte dele. Acertou uma bola na trave, marcou um gol de falta. No primeiro tempo ali, pelo lado direito, se tinha algo do Real Madrid ali acontecendo, era com o Rodrigo, tentando alguma coisa, uma associação com o Lucas Vázquez, que quando subia também acabou errando muito no campo ofensivo. Então, do lado dos caras ali, para mim o Bellingham foi o mais apagado. Jogador de meio campo, não conseguiu ver a cor da bola ali. Os baixinhos do Barcelona, o caçador ali muito bem, muito dinâmico com o Pedro e com o Gavi, não deixaram o Real Madrid recuperar a posse de bola e o Bellingham ficou meio sumido. Mas para mim hoje, o jogo se resume a um time que coletivamente foi muito superior e outro que não conseguiu jogar como time. E isso pesou muito. Então não dá para ficar sempre na qualidade técnica e bola lá na frente para os caras resolverem. Em jogos desse tamanho, e até uma diferença. Eu citei o jogo da Supercopa do ano passado, que o Vinícius Júnior fez 3 gols. Mas lembra quem estava em campo no meio? Mas não tinha ninguém do Real Madrid para, na hora que o Barcelona estava ali no sufoco, vamos segurar um pouco essa bola, vamos trabalhar, vamos tentar uma jogada diferente que não seja ser esticada. O Modric deveria ter entrado antes? Poderia ser uma opção, mas eu tô falando que o Ancelotti foi para uma ideia de jogo que logo no começo ali já não ia encaixar o time do Barcelona com muita tranquilidade para trocar passe, para achar os homens de frente, para achar esses homens com qualidade e espaço para driblar. E o Real Madrid muito passivo. E passivo, não digo de atitude dos jogadores, mas passivo em termos táticos, de não conseguir oferecer um argumento ao modo de jogo do Barcelona, que foi muito natural, muito fluido, e para mim faltou realmente a presença do Real Madrid como time. Das estrelas, os caras tentaram ali na base do individual, o Vinícius Júnior servindo o Mbappé até com personalidade no lance do gol, de chamar ali a responsabilidade do individual e marcar. E o Mbappé, por exemplo, nas 3 finais que ele disputou com o Real Madrid, marcou nas 3. Então, eu não coloco a responsabilidade no lado individual e das estrelas. Para mim, realmente faltou mais de Ancelotti, faltou mais do Real Madrid como equipe.
Porque quando a gente faz a soma dos 2 últimos clássicos nessa conta aí, o Mbappé faz o gol dele, a gente tem o Rodrigo fazendo, mas aí a gente vai pro Lewandowski, ele faz um, tem 2 no outro, então 3 gols. Yamal, 1-1. Você tem o Rafinha, 2-1. São os principais caras resolvendo no clássico, né? Jogo. Um contraste, mas assim... Sim. Querendo ou não, a avaliação sempre vai para esses jogadores. Sim. Quem fez? Muito bom. Quem não fez? Rodrigo, Vinícius, Mbappé. Quem tá devendo? Individualiza. Sim. Mas é que também são jogos, mas, por exemplo, o jogo de hoje é um jogo que você não pode colocar que o individual decidiu o jogo, né? É mais uma questão coletiva. Então, assim, o Barcelona funcionou coletivamente muito melhor do que o Real Madrid, e aí esses caras acabaram aparecendo na hora da finalização. Então a gente não viu isso acontecer com o Real Madrid hoje, por exemplo, em nenhum momento. O Real tendo o controle do jogo, tendo mais posse de bola, criando mais chances com o adversário, tendo domínio do meio-campo. Então é isso. Quando você tem jogadores de qualidade e coletivamente as coisas estão funcionando muito bem, sim, a tendência é que isso aconteça mesmo. Que a bola sobe para o Lewandowski, que ele, né, faça o gol, como aconteceu no primeiro jogo dos 4-0 e hoje de pênalti, que você abre espaços para o Rafinha conseguir esse enfrentamento de mano a mano, assim como o Yamal. Então eu acho que é uma questão coletiva que acabou sobressaindo os jogadores nessa questão individual, principalmente na questão das finalizações. E o Vini, o que pega uma coisa no jogo de hoje é que teve mais uma vez o Koundé num grande dia. O Koundé é um ótimo marcador. O Koundé já jogou como zagueiro e ele já tem ali as manhas também de marcar o Vinícius Júnior. É um cara até parecido com o Kyle Walker. Quando o Vinícius enfrenta, tem dificuldade porque é um defensor muito competente, o defensor com dificuldade, mas ainda assim, a bola... Para o Vinícius chegou pouco, para o Vinícius com espaço ali, o Barcelona não deu essa chance, porque era sempre o Barcelona no campo de ataque com domínio e sem dar o espaço, sem dar o contra-ataque para o Real Madrid, por isso acabou faltando o Vinícius, não por falta de iniciativa dele, mas por falta de uma equipe que preparasse as jogadas, como esse Real Madrid já preparou para ele atacar e principalmente ter vantagem no 1 contra 1. De uma forma como se o André Kfouri pudesse resolver todas as questões do Real Madrid, eu vou te fazer uma pergunta, vamos lá. Pouca responsabilidade. Dá a sensação de que ou você tem um equilíbrio defensivo ou você joga com um quarteto ofensivo do Real Madrid? A conversa parece que vai por aí? Talvez essa seja a resposta. Mas trabalhar para aplicar essa resposta não é simples também, né? Porque você vai ter que dar notícias desagradáveis a jogadores grandes, né? E você vai precisar desses jogadores em alguns momentos. Então eu acho que essa é a grande qualidade, uma das grandes qualidades do Ancelotti. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que se a gente enxergar um Real Madrid recuperado ao longo da temporada, disputando o título espanhol, Champions League, obrigatoriamente a questão defensiva vai precisar ser abordada e melhorada em várias camadas, porque o que o Real Madrid mostrou defensivamente hoje foi algo muito pobre e muito preocupante, e as equipes enxergam isso, né? Ou tá o mundo inteiro vendo esse jogo e entendendo ou pensando em como levar o Real Madrid, principalmente com esse sistema de hoje, essa ideia, a vazar por todos os lados, como a gente viu hoje. Então eu acho que ele vai mudar, eu acho que jogadores de ataque vão perder um pouco o protagonismo, ele vai tentar deixar todo mundo contente na medida do que for possível, em especial nos jogos do Campeonato Espanhol, você tem mais manobra para colocar jogadores em campo, mas acho que nas partidas principais do ano, a partir de agora, a gente não vai ver essa escalação. A gente vai ver um time defensivamente mais cuidadoso. A gente tem uma tela com os números do Endrick, mas isso é muito doido, né, de avaliar, porque assim, a conversa eu acho que ela só existe muito pelo futebol, pela imprensa ou pelo debate nas redes sociais brasileiras, né, porque assim, o Endrick pelo Real Madrid na temporada, com 16 jogos, 2 como titular, 15 minutos por jogo, 2 gols, 53% de presença, então, em jogos do time. Mas eu não acho que você abre o noticiário hoje em Madrid e a conversa é, se o Endrick tivesse entrado, as coisas teriam sido diferentes. Essa é uma conversa muito nossa, não é, Fábio? Mário. Assim, é até difícil a gente... Mas acho que não é nem nossa. Eu acho que até o Endrick poderia ter mais, mas no sentido assim, o Endrick poderia ter mais tempo, ajustar o time, não é uma conversa? Eu acho que quando a movimentação de negociação aconteceu, a gente imaginou que ele teria um pouco mais, ou talvez muito mais tempo do que está tendo hoje.
Mas até pra gente essa conversa esfriou, né? Então, assim, hoje ele é uma composição de elenco mesmo. Parece que é um menino que tá indo pro... Sabe aquele menino que parece que você leva pro jogo para pegar maturação, mas no banco de reservas, né? Não, e nem pensar em possibilidade de entrar no jogo, definir uma partida. Não que ele não entre, né? Que tem em alguns jogos, só que ele acaba tendo um pouquinho de minutagem, mas é muito pouco pela qualidade que a gente sabe que ele tem, mas que se tem uma dificuldade de enxergar isso, por exemplo, no Real Madrid, assim. Então, eu também não consigo olhar hoje, por exemplo, e você imaginar que o Endrick iria entrar no jogo pelas últimas atuações que ele teve, a minutagem que ele teve, e poderia mudar um cenário ali. Até porque você teria que tirar um jogador que tem muito mais qualidade hoje para entregar dentro do jogo. Eu acho que essa conversa não é nem nossa. Essa conversa hoje acho que nem se passa na Espanha. E também já não faz muito parte do nosso debate, né? Que ele pode entrar em uma partida desse tamanho, com esses jogadores, e mudar um cenário positivo para o Real Madrid. Mas do ponto de vista do torcedor brasileiro, tem uma discussão que é de, nossa, não é normal o Endrick ser a última opção do Real Madrid. Isso. Sim, exatamente. Mas, na verdade, o que não é normal é um jogador tão jovem chegar no Real Madrid e pleitear jogar. Sim. Porque o Real Madrid, nem mesmo Vinícius Júnior e Rodrigo chegaram ali e já foram titulares com alta minutagem. Precisaram lutar pelo seu espaço. E o que pesa contra o Endrick é o contexto. Ele sai daqui muito maior que Vinícius Júnior e Rodrigo, já tinha conquistado o título pelo Palmeiras, sido protagonista, algo que Vinícius Júnior e Rodrigo não tiveram tempo de viver, foi muito precoce. E aí ele chega no momento em que tem Lamine Yamal, o grande rival com um jogador mais jovem do que ele, já sendo um protagonista que também é outro fenômeno. Não é normal também um jogador de 17 anos ter espaço para ser titular do Barcelona. Da seleção da Espanha, né, nesse contexto. Exato, né? E aí começam as comparações que são muito injustas e começa a se pesar muito a mão. O Endrick jogou pela Copa do Rei contra o Deportiva Mineiro, um time pequeno, teve ali seu espaço, lutou, acabou não conseguindo fazer gol, mas foi uma atuação correta do Endrick. E aí já vira, nossa, o Endrick não aproveita seus minutos. Então vai se pesando a mão, então se ele não tiver uma cabeça muito boa, acaba sucumbindo às expectativas que são fora da realidade. Pensando num contexto normal, é um luxo para o Endrick só ser reserva desse Real Madrid. Um Real Madrid com Vini Júnior, com Mbappé, com Rodrigo, com Bellingham. Isso para ele já é um aprendizado na primeira temporada de Real Madrid. Então não pode também passar o carro na frente dos bois só porque é brasileiro, só porque tem um Lamine Yamal, que é um ponto completamente fora da curva. Então o que o Lamine Yamal está fazendo é algo para gênio, para coisa, para poucos como o Messi. E o Endrick está trilhando o seu caminho. Eu acredito que ele ainda tem um futuro muito promissor e ainda provavelmente não vai ser nessa temporada, mas ainda vai ter sua oportunidade, vai ter uma minutagem maior. Qual deve ser a abordagem da ausência do Endrick? Parece uma não notícia. Como que a gente conversa sobre o Endrick, sabendo quem é o Endrick, num contexto de um clássico, num contexto de um Real Madrid, mas com ele não jogando? Como que comenta uma não atuação? O fato dele não ter jogado mostra como ele é enxergado hoje na fila, né? De um lugar no time, por, sei lá, 10 minutos, 15, 20, um tempo. Titularidade, acho que em nenhum momento se pensou no Endrick com tão pouca idade, a contratação sendo feita quando ele ainda nem tinha 18 anos, e que ele nem tem ainda, né? Tem 18 anos. Já tem, sim. Mas contratado antes, né? O Real Madrid contrata esses jogadores porque eles aparecem com muito destaque, a projeção deles é muito boa e, evidentemente, é uma maneira de preparar a entrada dessas figuras no time. O Vinícius é um exemplo disso, o Rodrigo também. André, e o Real ainda tem essa coisa muito forte da hierarquia de grupo, de jogadores que estão há mais tempo. Exato. No caso dos últimos jogadores jovens que receberam oportunidades, a trajetória do Vinícius ela é um pouco diferente, porque o Real Madrid precisou recorrer a ele num período em que grandes jogadores começaram a entrar em declínio, o time viveu momentos um pouco instáveis e o Vinícius foi muito acionado, certamente antes da hora, porque a cada vez que ele falhava, perdia um gol ou dois, se dizia que ele não sabia chutar, que ele não estava pronto, que ele não tinha qualidade para receber tanta oportunidade. No final, olha a trajetória dele, o que ele teve que suportar, o que ele teve que superar
e um jogador no qual ele se transformou em termos de confiança, né? E a ascensão que ele teve nos últimos tempos. Isso não significa que o mesmo vai acontecer com o Endrick. As situações são bem distintas, aquilo que está na frente de cada um é um cenário diferente. Mas eu acho que, a minha impressão, né? O próprio Endrick esperava que a caminhada dele, a partir do momento em que ele chegasse, não seria tão difícil. Então eu acho que ele imaginava que não chegarei como titular, nada disso, mas que numa situação como a de hoje ele teria mais chances, o time recorreria a ele, o técnico recorreria a ele mais vezes e com mais confiança. O fato de isso não ter acontecido até agora não é nem um indício de qualquer coisa ruim, nem muito menos um indiciamento do Endrick como jogador. Ele ainda é muito jovem, ele ainda é muito promissor, e eu acho que as pessoas ali acostumadas a desenvolver jogadores estão vendo qual é a melhor maneira de tratar do assunto. E um dos erros eu acho que é continuar insistindo no momento em que a confiança dele não é a melhor. Isso só é uma receita para mais frustração. Existe uma ansiedade também, principalmente aqui no público brasileiro, de muitos rivais também do Palmeiras, de colocar ali o carimbo no Endrick de decepção, flopou. Como o Vinícius Júnior sofreu também. Torcedor de opinião. Então é muito injusto. Tem 18 anos, tem muita estrada, muita lenha para queimar, e eu não vejo o Endrick como decepção. Seria uma decepção se ele saísse do tamanho que saiu daqui do Brasil e não fosse nem relacionado, ou baixasse para o Real Madrid B, para o Castilha. Aí realmente, poxa, o Endrick sai do Palmeiras protagonista e de repente não está no radar de jogos. Ali, ele está no radar do Ancelotti, ele está sendo observado, quando tiver oportunidade, em jogos menores, vai entrando aos poucos, e tem uma concorrência absurda, que nem o Lamine Yamal tem no Barcelona, a concorrência que o Endrick tem no Real Madrid. Então é algo muito cruel também de ficar querendo se apressar esse processo de um jogador de 18 anos, muito Mas jovem. é o que incomoda, viu, Mário? Falando um pouquinho como ex-atleta, sabe? Entendendo a idade também do Endrick, mas assim, a gente viu tudo que o Vini passou, a cobrança que ele teve, a evolução que teve que acontecer para ele se tornar o jogador que ele foi. Mas para o atleta de futebol profissional, ele prefere muito mais ser essa opção e errar, talvez, tentar, né? Errar ou acertar, do que esse parece meio que esquecimento, sabe? Assim, que assim, mesmo sendo jovem, né, o tamanho desse jogo, enfim, entendendo que o Endrick tem um caminho brilhante pela frente, a gente torce muito para que isso aconteça, mas olhando para ele, assim, sabe? Quando o olhinho tá ali no banco de reservas e fala, poxa, as coisas não estão bem, eu acho que eu poderia entregar alguma coisa. Ou mesmo se não entregasse, eu ia experimentar isso, ia tentar contribuir. Então tem essas duas questões, de você entender como, né, o Ancelotti os mecanismos do Real Madrid, o momento certo de colocá-lo, mas também um jogador, né, que apesar da idade, seja jovem ou velho, a vontade de você querer mostrar, enfim. E o Endrick, ele tem muito isso, né? Ele apareceu muito jovem, ele foi importante, por exemplo, no Palmeiras em conquistas, né? Ele se tornou um protagonista do time e a cobrança era a mesma. É um jovem que vinha da base e que tinha que entregar em um time grande como o Palmeiras. Aqui no Brasil, lógico que no Real Madrid as dimensões são outras, né? Principalmente no cenário europeu, mas é só para dar um pouco essa visão do jogador. Eu tenho certeza que o Endrick... A teoria e a prática, né? Exatamente isso. Ele deve saber. Que para o Endrick seria muito melhor ele entrar em campo e errar, por exemplo. Mas pelo menos experimentar essa sensação ou tentar contribuir de alguma forma. Mas ele está calejado também, Fábio. No Palmeiras ele viveu um sentimento parecido com o Abel. Ele já estava ali pedindo jogo. Ele viveu isso, né? Ele já viveu essa sensação. Vai acontecer no Real Madrid também. A gente tem a palavra, então, do técnico do Real Madrid. O Carlo Ancelotti falou após a derrota e perder o título para o Barcelona. Vamos lá. Tenemos que mirar la realidad. La realidad ha sido esta. No hemos defendido bien ni en campo contrario para intentar de presionar arriba ni con el bloque bajo. Entonces esto ha sido la razón bastante sencilla, que ellos han marcado de manera muy sencilla los goles y no hemos sido capaces de trabajar bien a nivel colectivo, pero también a nivel individual, porque hemos perdido muchos duelos. Esto obviamente nos deja mucho triste, mucho decepcionado, pero esto es el fútbol. La tristeza, obviamente entiendo perfectamente que la tristeza nuestra es la tristeza de nuestra afición. Esto lo sentimos muchos, pero tenemos que mirar adelante porque no hay otra mirar adelante y preparar bien el próximo partido y recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este.
Para a gente fechar o assunto, então, Real Madrid e Barcelona, o Ancelotti, ele tem... O Ancelotti, não estou falando só da qualidade dos jogadores, ele consegue ainda virar essa história para o Real Madrid, organizar para a temporada, ser um Real Madrid temido, recuperar em clássicos, 100% de confiança no Ancelotti? Consegue, é natural, é um técnico vivido, experiente, e até por isso chama a atenção a maneira como foi dominado em 2 clássicos consecutivos, méritos do Barcelona, mas o Real Madrid também poderia, principalmente no aspecto defensivo, ter sido melhor. E o que eu questiono no Real Madrid, a gente sabe que jogar com tantos craques assim lá na frente vai ter um desequilíbrio, em algum lugar vai se perder, e a recomposição do Real Madrid ainda é falha. Mas com a bola, o Real Madrid pode mais, pode fazer um jogo mais associativo. Não precisa ser como o do Barcelona, do Flick, que é outro contexto, outra escola também de futebol. A gente sabe que o Ancelotti tem os seus princípios e geralmente não são esses que o Barcelona valoriza tanto, mas esse time já provou que pode ser um time mais associativo. Você tem Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinícius Júnior, Valverde, jogadores de muita qualidade que poucos se associam só numa bola longa, a ansiedade de espetar logo para achar o Rodrigo, Vinícius Júnior ou Mbappé no facão. Então isso é muito pouco. Então o Ancelotti pode trabalhar um pouco mais do Real Madrid no momento em que tem a bola, não só no momento defensivo. E naturalmente o André citou, né? Possivelmente em jogos grandes ele já vai ter de pensar numa abordagem diferente. Acaba sempre sobrando para o Rodrigo, né? Do trio lá da frente, quem sabe? O Rodrigo. Mas também tirar o Rodrigo, que é um jogador que com a bola, para o jogo associativo funciona melhor, é uma decisão complicada. Mas realmente o Ancelotti vai ter de ponderar como dar mais segurança defensiva, mas em jogos assim também, como negociar um pouco mais a posse de bola, como cadenciar mais, como quem pode ser... É difícil achar um jogador com essa qualidade e também com o nível de entrega que tinha o Toni Kroos. Mas quem pode ser o Toni Kroos para balancear e para cadenciar esse time? Então são questões que podem ser trabalhadas, mas não vejo, apesar de ser uma goleada muito pesada, mais uma, não vejo como terra arrasada para o Real Madrid. Tem muita temporada pela frente. Estamos vendo aí, então, os jogadores do Barcelona comemorando mais um título, conquistando a Supercopa, então, na Arábia, depois de um atropelo em cima do Real Madrid, vencendo por 5-2 Supercopa da Espanha, que você acompanhou aqui na ESPN e também no Disney+.